Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Na aula passada, nós percebemos como o crescimento econômico, urbano e social dos primeiros séculos da Baixa Idade Média provocou crises para as quais os povos do continente europeu não estavam preparados, como por exemplo a peste negra, assunto que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, vamos continuar a falar dessas crises. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 186. Prontos? Bom, vamos iniciar a aula de hoje com a leitura de um documento da época a respeito do impacto da peste negra. Comecem acompanhando comigo aí. Quem não viu tamanho horror pode se considerar abençoado. As vítimas morriam quase imediatamente. Pai abandonava filho, a mulher o marido, um irmão ao outro. Essa doença parecia atacar por meio do hálito e da visão. Então, eles morriam. E não havia ninguém para enterrar os mortos, fosse por dinheiro, fosse por amizade. Membros de uma família traziam seus mortos para uma vala da melhor maneira que podiam, sem padre, sem os ofícios divinos. Tampouco se tocava o sino da morte. Em muitos lugares em Siena, cavavam-se covas grandes e ali se empilhavam bandos de cadáveres. As pessoas morriam às centenas, à luz do dia e à noite, e todas eram jogadas naquelas valas e cobertas com terra. Logo que essas valas eram preenchidas, outras eram cavadas. E eu, Agnolo de Tura, dito o Gordo, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. Tantos morreram que todos achavam que era o fim do mundo. Então é um texto da assustadora história das pestes e epidemias, da página 186. Uma epidemia dessa proporção, pessoal, deixou consequências marcantes na Europa. A redução da população despovoou especialmente as cidades, mas também os campos, diminuindo a quantidade de mão de obra e de compradores, afetando a atividade comercial e a produção artesanal. Embora a peste tenha alcançado todos os grupos sociais sofreram com essa pandemia. Mas os servos e os trabalhadores das cidades foram muito mais atingidos que os nobres, os donos das oficinas e os grandes comerciantes. Dá para a gente fazer uma relação com a pandemia que está acontecendo hoje em dia também, né, pessoal? A gente sabe que as pessoas que têm melhores condições sociais acabam tendo acesso, né, a um acompanhamento médico, às vezes, mais eficiente, né? Enquanto nós sabemos que algumas pessoas em cidades mais populosas acabam não tendo nem vaga, né, nos hospitais. Então, é uma situação que também atingiu de forma mais impactante os mais pobres. Pessoal, segundo o historiador Georges Duby, acompanhem comigo no slide, é no campo cultural que as repercussões da peste negra são mais visíveis. O macabro instala-se na literatura e na arte. Propagam-se imagens trágicas, o tema do esqueleto, da dança macabra. A morte está em toda parte. Reforçando o que disse Duby, a obra que vocês podem ver, né, aqui abaixo, ela foi pintada no século XV, né, por Bernd Notzky e se chama Dança Macabra. Pessoal, o desconhecimento nos mecanismos de contaminação disseminou, espalhou a angústia. Então as pessoas não sabiam como acontecia a contaminação naquela época. Então as pessoas ficaram angustiadas e também levou parte da população a acreditar que a ira divina estava se abatendo sobre as pessoas. As pessoas entendiam achavam, que tudo o que estava acontecendo era um castigo de Deus. Por que as pessoas pensavam isso? A Idade Média, a sociedade europeia, durante a Idade Média, ainda estava, mesmo sendo o período de Baixa Idade Média,
ainda estava muito impregnada das ideias religiosas, né? Então era muito comum essa associação ao castigo divino, ok? Na Idade Média, a mentalidade fortemente religiosa levava as pessoas a atribuir a Deus a causa de tudo que ocorria. Mortes em grandes proporções eram vistas como uma punição divina porque algo desagradara a Deus. Ordens flagelantes, como a dos Irmãos da Cruz, surgiram nesse período da história. Seus membros percorriam as cidades e se autoflagelavam, né? Então eles se chicoteavam, né? Tentando então atrair os pecados e obter o perdão divino para toda a população, né? Mas a falta de conhecimento sobre o contágio e as formas, né, sobre as formas de combater a peste negra, também levou a perseguições e mortes de inocentes. Estrangeiros, especialmente não cristãos, então a gente, quando pensa nisso, a gente pensa em árabes na Espanha, né, e judeus em toda a Europa, acabaram servindo de bodes expiatórios, né, frequentes nesse período dessa doença. O que é um bode expiatório? É uma pessoa a quem se culpa por todos os problemas. Então o pessoal colocava a culpa nos judeus e nos árabes, como se a culpa fosse deles porque eles não eram cristãos. Ok? No auge da pandemia, no continente, entre 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas, desapareceram da Europa, com seus habitantes acusados de espalhar a doença de propósito ou de envenenar poços, né? Então percebam que essas acusações falsas se espalhavam já numa Europa medieval, sem meios de comunicação que nós temos hoje. Agora imaginem no Brasil, no mundo atual, né, com os meios de comunicação e a facilidade de espalhar notícias, espalhar informações. Pessoas mal intencionadas acabam espalhando informações de tal modo a causar transtornos no combate à pandemia, né? Então, notícias que são contra a vacinação, né, notícias contra o uso das máscaras, todas estão sendo veiculadas com o intuito de causar, né, transtorno e dificultar mais todo esse processo que já é muito difícil, né? Mas percebam que interessante, nesse período então, a gente está falando do século XIV, de 1348 a 1351. Os judeus eram acusados de espalhar a doença de propósito, ou de envenenar a água que as pessoas bebiam. Faça uma relação com o que acontece atualmente. Quantas vezes vocês escutaram que essa doença é culpa dos chineses? Como se eles tivessem criado por querer, né? Esse tipo de teoria acaba só atrapalhando o combate à doença e acaba, né, gerando algumas atitudes, né, que são bastante condenáveis contra outras etnias, né? No caso, contra os chineses. Pessoal, então é algo para nós pensarmos bastante, ok? Eu sempre vou reforçar para vocês, as aulas de história servem para pensarmos no agora, né? E nós temos vários exemplos da história de coisas que acontecem frequentemente. Então nós temos que aprender com esses erros, não é? Pessoal, voltando a falar sobre esse assunto, né? Só reforçando, observe o detalhe, né, na imagem que eu trago para vocês. É uma xilogravura medieval que registra os membros da Ordem Irmãos da Cruz se autoflagelando para obter o perdão de Deus, né? Pessoal, em Basileia, na Suíça, todos os judeus da cidade foram presos em edificações de madeira e queimados vivos, né? Essas perseguições, então, ocorriam porque as pessoas culpavam os judeus porque eles não eram cristãos, né? Que era a religião que predominava na época. Infelizmente, casos de ignorância, preconceito e perseguição não ficam restritos à Idade Média, não é, pessoal?
Até os dias atuais, quando surge uma nova doença de grandes proporções, enquanto ela não é desvendada, grupos sociais são discriminados e até isolados do convívio em sociedade. Por exemplo, quando a AIDS passou a atingir os humanos, né, na década de 1980, ela foi chamada de peste gay e provocou muitas ações, né, contra os homossexuais, ações violentas contra homossexuais, porque eles eram tidos como culpados pela AIDS. Né? Mais recentemente, em 2009, quando a chamada gripe suína apareceu nos Estados Unidos, os mexicanos foram acusados de espalhar a doença. Políticos chegaram a propor o fechamento total das fronteiras entre os dois países. Atitudes de preconceito como essas descritas tornam os grupos atacados duplamente vítimas, né? Pois eles já são vítimas, estão sujeitas à possibilidade de contrair doença, assim como todo mundo, e também sofrem acusações sem fundamento de serem culpados por ela, ok? Nesses casos, infelizmente, a história, em parte, acaba se repetindo, né? E só vale reforçar também, pessoal, que a igreja propagava que tudo o que estava acontecendo, né, em relação à peste negra era um castigo divino. A igreja reforçava essa ideia. Só que a partir do momento que padres, membros do clero passaram a morrer também da peste, né, com a peste negra, isso passou a gerar questionamento a boa parte da população europeia. Como assim? Se eles são tão próximos a Deus, eles não são pecadores, por que eles estão morrendo com a doença também? Né? Então isso não é um castigo ao pecado, né? Isso era um mal que estava atormentando toda a Europa. Né? Mas isso serviu para mudar um pouco a visão da população a respeito desse tipo de terrorismo que era feito, né, para amedrontar as pessoas, ok? Então as pessoas não conheciam os motivos e acabavam acreditando, né, no que chegava de informação, ok? Ainda bem que hoje nós temos várias formas de esclarecer as informações quando elas chegam, né? Todos praticamente têm acesso à internet e podem buscar essas informações. Recomendo que façam isso, ok? Bom, pessoal, antes de encerrar a aula, vamos resolver a atividade 1 da página 187. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma iluminura medieval relativa à peste negra. Né? Então, observem, né? Tem alguns, parece que alguns corpos aqui, né, de pessoas que faleceram. Parece que tem um símbolo aqui da morte, uma imagem da morte. Né? Vamos analisar. Como o autor da iluminura representa a morte? Percebemos então que esse autor representa a morte como um esqueleto que tem uma foice, né, nas mãos e tem sobre si um manto negro. Ele está sobre os cadáveres de uma jovem que é transportada em uma carroça decorada com crânios. Né? Quais grupos sociais são retratados na imagem? Então a gente tem que ver a roupa, né? De acordo com as vestimentas, é possível identificar o clero e a nobreza, né? Que usam trajes semelhantes aos de cavaleiros e damas, ok? E camponeses ou artesãos pobres estão usando roupas mais simples, né? O que essa imagem permite concluir sobre o impacto da peste negra? Bom, pessoal, a imagem permite concluir que a peste negra não poupou nenhum grupo social, alcançando pessoas poderosas, mas também pessoas simples. Né? Então, não teve distinção social. A doença atingiu todos os grupos sociais. Dessa forma, né, atingiu e atemorizou a população como um todo. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos mais um pouco sobre essa crise do final da Idade Média, né, da Baixa Idade Média, que foi a peste negra, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre as revoltas populares e sobre as guerras nesse período, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula.
ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.